Boa noite, queridos. Como você está com o Espírito Santo hoje? Só a pastora disse amém. Eu também falei. Falou também? Glória a Deus. Que a gripa está ensurdecendo um pouco. Você consegue se colocar de pé um pouquinho, querido? Aleluia! Enquanto o louvor estava adorando o Senhor aqui, o Espírito Santo me fez pensar muito forte. Tem dias que a gente vem até a casa do Senhor e a gente não pede para o Espírito Santo tocar em nós. É verdade. A gente vem, a gente ouve, mas a gente não consegue pôr em prática, porque às vezes o Espírito Santo ele não tem o acesso que ele precisa. Quero te fazer um convite agora. Peça ao Espírito Santo com a sua voz, não espere a voz de ninguém. Diga: Espírito Santo, toque em mim nessa noite. Siga, Espírito Santo. Toca em mim. Use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser de mim, Senhor. Sou completamente dependente da tua presença. Eu preciso de ti mais do ar que eu respiro. Eu preciso mais de ti, Espírito Santo, do que a força que tenho para me colocar de pé. Eu preciso de ti, Espírito Santo, mais do que o alimento que eu tenho em minha casa. Eu preciso de ti, Espírito Santo, acima de tudo. Eu preciso da tua presença. Diga para ele: vem, Espírito Santo. Toma o teu lugar de destaque aqui nesse lugar. Nós nos rendemos na tua presença. Nós cremos que o Senhor é fiel. Nós cremos que o Senhor é bom. Nós cremos que o Senhor opera, mesmo em dificuldades, o Senhor continua sendo o mesmo. Nós cremos que o Senhor é poderoso e que Ele mudará histórias nesta noite, neste lugar. Aleluia. Olha para o seu irmão antes de eu começar, leia o que a gente vai ler. Diga assim: o papai vai mudar a tua história. Mas muitas vezes para isso ele tem que chacoalhar a tua estrutura. Abra sua Bíblia comigo, livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Deus sempre tem algo novo, queridos. Ele sempre tem resposta, porque Ele é fiel. Marcos capítulo 8, versículo 22. Se você achou, diga amém. Amém. Ouça o barulho de Bíblias. Isso é fantástico, irmãos. Tá bom? Quando uma pessoa maneja bem aquilo que tem nas mãos. Isso é ótimo. Sua Bíblia nunca vai acabar a bateria. Aleluia. Nunca. Nunca vai ter um chamado que não seja do Senhor aí dentro. Pode ter certeza. Diz assim o versículo 22. E chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantou os olhos e disse: eu vejo homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos no olho, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Fecha os teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós temos certeza de que o Senhor está nesse lugar na pessoa do teu Espírito Santo. Eu quero pedir a ti agora, Espírito Santo, de antemão, que o Senhor comece a tocar na mente dos teus filhos agora. Que todo pensamento que até o dia de hoje levou os teus filhos cativos, Pai, como se fosse uma corrente, travando a mente deles para não conseguir ouvir e entender da tua palavra, nesta noite cairá por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor ainda faz as mesmas coisas, que o Senhor ainda é. Nós cremos que o Senhor tem a capacidade de mudar qualquer estrutura na nossa vida. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor vai fazer coisas grandes no nosso meio. Por isso te peço, Espírito Santo, usa a minha vida como um canal de bênção, como um instrumento nas tuas mãos, para que os teus filhos saiam daqui com uma nova visão para viver. É isso que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Você que crê, querido, sente aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui já pediram para Deus para ter uma experiência com Ele alguma vez? Você já pediu? Você recebeu o que você pediu? Quando a gente
gente pede uma experiência com Deus, Ele nunca nos deixa sem resposta, pastor. E a Bíblia diz que Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então aquilo que você pediu como experiência ainda não acabou. Aleluia. Ainda tem algo para acontecer. A Bíblia diz do que nós lemos aqui, que Jesus entra numa cidade. E quando Ele entra, alguém traz um cego pela mão e diz assim: Senhor, toca nele, para que ele possa ver. Toca nele. Olha aqui para mim, irmão. Jesus algum dia precisou ser ensinado a fazer milagre? Eu acho que não. Mas a gente já vem tentando ensinar, dizendo: Jesus, faz desse jeito. Ninguém esperava o que estava para acontecer. Ninguém. Jesus pega o homem pela mão e alguém já olha e fala assim: ele tocou, ele vai enxergar. Jesus sai com ele. Eu duvido, se eu pegar alguém agora pela mão e sair igreja fora aqui, se algumas pessoas não vão atrás para ver. O que vai acontecer? Onde é que ele está indo? Jesus pega o homem lá para fora da aldeia e chega lá. Aos olhos de muita gente, que a curiosidade é fantástica. O crente é uma bênção, ele é curioso. Ele foi atrás e o pessoal vai atrás. E Jesus pega o homem e fala assim: levanta a cabeça aí para mim, faz um. O cara faz assim, eu imagino isso aqui, é a minha cabeça pensando. Levanta. Ele dá uma olhadinha para cima. Talvez Jesus estivesse em cima de uma pedra altinha assim também. Jesus enche a boca de saliva. Olha para mim aqui. Perguntei para o meu filho ontem de noite se ele deixaria alguém fazer isso se ele não estivesse enxergando. Eu falei: pai, eu não sei o que ia acontecer, não está me enxergando mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não estou vendo nada. E eu brinquei com ele: fecha o teu olho e não abre. Eu enceno com ele às vezes. O homem não estava vendo. Olha para mim aqui. Se fosse nós, abre bem os teus olhos, que eu vou te dar um colinho. Você deixaria? Não. O homem não via nada. Jesus cospe no olho daquele homem e diz assim para ele: abre os teus olhos. E Jesus faz uma pergunta que ele já sabia a resposta: estás vendo alguma coisa? Ele fala assim: eu estou vendo, mas o que eu estou vendo eu não imaginava que era assim, porque eu estou vendo pessoas como árvores que andam. Eu estou vendo gente que nem árvore, eles têm raiz, eles têm galhos, eles têm frutos, eles têm folhas. É isso que eu vejo, mas elas andam. Jesus chama ele e diz: vem cá. Colocou a mão sobre os olhos dele e falou assim: a tua visão agora vai ser reestabelecida. Eu vou recalcular o que eu fiz. O tema dessa mensagem é: olhando como Deus olha. Jesus não errou quando aquele homem começou a ver pessoas como árvores, irmãos. Ele não errou. Ele só passou dos limites. A Bíblia diz no Salmo de número 1, verso de número 3, que os homens são como, fazendo uma figura de linguagem, árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dão os seus frutos na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo o que eles fazem, eles prosperam. Aleluia. Jeremias 17:8 fala a mesma coisa, exatamente igual, é uma repetição do texto. Só que se nós somos árvores, aos olhos de Deus, muitas vezes nós temos que ser podados. Qual é a mulher aqui que cuida do cabelo? Faz assim, cativeiro. Você cuida do seu cabelo? Quando ele tem pontinha dupla, o que você faz? Corta? Por que você corta o cabelo? Por que corta o cabelo? Me ajuda aí, só a pastora falou. Por que corta o cabelo? Para dar brilho, para ficar bonito, para que ele cresça. Muitas vezes, olha aqui para mim, não perca o foco, você tem que poder entender. Muitas vezes Jesus nos poda, não é para o nosso mal, Ele nos poda para que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça. Só que a Bíblia vai dizer muitas coisas a respeito de árvores, e eu separei duas.
para a gente poder entender quem a gente é aos olhos de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar em Jerusalém, naquela entrada triunfal, onde ele monta num jumentinho e as pessoas vão glorificando o nome dele e ele entra como rei. Só que todo mundo achava que ele era o rei que ia destituir o Império Romano e ia tomar Jerusalém das mãos dos romanos e ia começar a governar naquela terra. Mas não era isso que ele veio fazer. Ele veio, foi no templo, deu uma olhada como é que estava, e a Bíblia diz que já era tarde. Ele vai para Betânia. Fica lá, talvez na casa de Lázaro. Ficou lá. No outro dia de manhã, a Bíblia diz que ele sai para fazer alguma coisa fora da cidade. E ele vai numa figueira cheia de folhas. A figueira era linda. Ele vai na figueira procurar frutos naquela figueira porque ele estava com fome. Quantos aqui já foram em uma árvore procurar uma frutinha para comer? Já foi? Apanhar uma goiaba, uma laranja, um caqui, sei lá. A gente, quando era pequeno, pastor, lá meu pai tinha uma chácara muito legal. Tinha de tudo lá. De tudo. E eu lembro, eu brinco com meus filhos de vez em quando. Tinha um pé de pera muito alto. E nós jogávamos muita madeira naquele pé de pera, tirava de funda para ver se derrubava uma pera lá de cima. Um dia eu cheguei pro meu tio e falei assim, tá vendo aquela pera lá em cima, ó, a última. Bem lá no alto. Bonitona assim, ó. Falei assim, ó, eu vou comer aquela pera hoje. Eu devia ter o tamanho da Sara, minha filha. Ele falou assim, como é que tu vai derrubar aquela pera? Eu disse, eu não vou derrubar aquela pera. Ela vai cair, eu só vou juntar. Eu não terminei de falar. A pera. Eu peguei. E eu aprendi com isso que é o poder das nossas palavras. A pera caiu e eu comi. Mas Jesus vai até aquela figueira, chegar, dar uma olhadinha, e a Bíblia diz que ele não encontra fruto nenhum. Nada. Você já viu alguém conversar com uma árvore? Quem aqui já viu? Isso no colégio agrícola era um castigo. Quem entrava no primeiro ano tinha que adotar uma árvore, pastor. Outro dia tinha que ir lá dizer, bom dia, dona árvore, tudo bem? A senhora está bem? Suas folhas caíram um pouquinho no chão, tinha que bater um pau na árvore todo dia. Era regra. Como eu era maiorzinho, eles me liberaram disso. Jesus vai falar assim para a árvore, conversa com a árvore. Nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E virou as costas e foi embora. No outro dia de manhã eles saem de novo e os discípulos dão uma olhadinha para aquela figueira e falam assim, mestre, olha lá, o que foi? A figueira que tu falou com ela ontem secou da ponta do galho até as raízes. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você liberar uma palavra usando nela o nome de Jesus, que ela se enquadrar no que a Bíblia manda fazer, você vai ver a colheita rápido. Não entendi? Comece a aplicar aquilo que você aprende. Comece a colocar em prática. Você tem ouvido diante de Deus e a sua vida vai começar a ter uma guinada. Jesus chega e explica para eles, filhos, vem aqui. Isso que eu fiz para essa figueira, eu sabia que ia acontecer. Eu tinha certeza absoluta, porque se vocês disserem para aqueles montes lá, se levantem e se joguem dentro d'água no meio do mar, eles vão obedecer. Era ordem para eles entenderem que quando eles fossem fazer missões, eles iam precisar de ter fé. Era necessário. A figueira secou inteira, irmãos. Só que se nós for olhar, tem mais texto falando de muita coisa. Um outro texto em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 13, versículo 6. Vai dizer que um homem tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Quem aqui já viu uma parreira de uva? Quem já viu? Já viu? Você já parou para notar que é só fileira de uva, de videira? Não tem outros matos lá no meio. Só que naquela em específico tinha uma figueira no meio. E o dono da vinha vai lá para procurar isso. Uma parábola que Jesus contou. Ele foi um ano procurar fruto na figueira, não achou nada. Foi no segundo ano procurar fruto naquela figueira e não achou nada. Foi no terceiro ano procurar fruto na mesma figueira e não achou nada. E ele falou assim para quem cuidava do pomar de uvas ali: corta, derruba ela. Ela está ocupando espaço dentro do que é meu. Derruba ela.
Irmão, se Deus enxerga nós como árvore, olha aqui para mim, sem frutos, e Deus começa a procurar fruto hoje, amanhã, depois de amanhã, e não encontra, e Ele chega e diz assim para nós: corta, derruba ela. Como é que a gente se sentiria? Olha para mim e me responda. Seja sincero com você mesmo. Se Jesus olhasse para mim, o que é fruto? As almas que eu trago para o reino de Deus, o trabalho, o empenho que eu tenho na obra de Deus, isso é fruto. Se eu não tenho fruto, Jesus fala assim, ó, corta, o que você entenderia? Ah, pastor, Jesus vai me matar. Ele vai me fuzilar. Vivo, eu estou aqui de boa, eu tenho folha, eu tenho galhos, eu estou bonitão aqui, tipo assim, eu tenho roupa de crente, tenho Bíblia de crente, ando com crente, faço um monte de coisa de crente, mas a ordem do mestre eu não consigo cumprir. Ide, faça discípulos. Aí a gente olha e fala assim: agora vai chegar a hora que ele vai me matar, vai tirar a minha vida. Por quê? Porque eu não consegui produzir fruto. Só que existe um homem que cuida da vinha, e ele fala assim, ó, deixa eu cavar um buraco ao redor dessa figueira, deixa eu colocar esterco nela, deixa eu fazer isso. Se o ano que vem o Senhor vier aqui e ela não tiver fruto, aí eu corto. Sabe quem é esse cara? Um homem chamado Espírito Santo. A pessoa viva de Deus que anda na terra comigo e com você. Ele fala assim, ó, Pai, deixa mais um pouquinho. Deixa eu ajudar ele a fazer alguma coisa diferente. Deixa eu tratar com ele, mexer na estrutura dele, para ver se ele consegue entender que ele tem que dar fruto. Se porventura o ano que vem o Senhor voltar aqui e ele não tiver frutos, aí eu corto. Eu pensei essa semana inteira, eu não sabia. O pastor falou comigo esse dia, mas eu não sabia que ia pregar hoje. Mas eu vinha pensando nisso fazia dias. Eu disse, Espírito Santo, por que o Senhor quer cortar? O Senhor disse que se não der fruto, o Senhor corta. Irmãos, eu voltei mais ou menos uns 22 anos atrás, quando eu estava no colégio agrícola. E eu lembrei do meu professor falando assim, ó, Fabrício, existe poda de frutificação, existe poda de combustão para transformar a árvore como você quer, mas existe uma poda chamada de poda severa. Quando eu lembrei disso, pastor, eu entendi o que esse texto quer dizer. Ele tentou algumas vezes achar frutos e não tinha. Eu vou cavar um buraco ao redor, cavou. Olha aqui para mim, entenda o que eu vou te falar agora. Muitas vezes, para a gente poder frutificar, Deus tem que mexer na nossa estrutura. Deus tem que mexer na nossa volta, mexer em quem está próximo de nós, e isso dói. E quando a gente mexe ao redor da raiz de uma planta, ela vai buscar nutriente mais para baixo. Aprenda o que eu vou te dizer agora. Toda vez que Deus mexe na minha e na sua estrutura, o nosso joelho se dobra e diz assim, Senhor, eu sozinho não consigo. Aleluia. Nós vamos colocar raízes para baixo, nós vamos buscar nutriente onde a gente não consegue pegar, que não é superficial, vai para o fundo. E quando a gente passa por esse processo, irmãos, dói, machuca. Mas o Espírito Santo falou assim, ó, eu estou cuidando. Está doendo, mas eu estou cuidando. Mas pastor, e se chegar o ano que vem e eu não der fruto? E se chegar o ano que vem e eu não conseguir ninguém para Jesus? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai cortar. E Ele vai cortar, irmão. Sabe o que Ele vai cortar? Ele vai cortar a nossa aparência. Ele vai cortar o nosso eu. Ele vai cortar aquilo que todo mundo vê. Mas a raiz vai ficar. A raiz vai ficar. Jó capítulo 17, se não me foge a memória, vai dizer assim, ó, ao cheiro das águas, a árvore começa a brotar novamente. Ei, talvez tem pessoas aqui dentro que já foram tiradas. O machado de Jeová passou e
detonou a tua estrutura, bagunçou tudo. E você fala assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? Poda severa. Eu vou morrer. Não. Você vai se renovar. Você vai ficar viçoso, bonito. E quando sair rebento novo, vai produzir galhos, vai produzir frutos. Porque sempre que a gente colhe uma fruta, é geralmente em galho que nasceu naquele ano. Se você nunca observou uma parreira de uva, ela tem que ser podada todos os anos, porque se não podar, não frutifica. Imagine essa planta aqui, para você poder entender o que eu estou falando. Se esse galho aqui, deu cachos de uva esse ano, e a gente não podar, vai nascer um outro ramo aqui, ó, e vai crescer lá na frente. Ela vai produzir daqui para frente. Esse ramo não produz mais. Por que Jesus vem e corta esse ramo aqui? Porque quando ele corta bem pertinho, vai nascer outro ramo aqui, e a gente nunca se afasta da raiz. A gente produz, mas sempre pertinho, produz sempre alimentado por aquele que é a raiz, aquele que nos dá sustentação, nos dá entendimento. Muitas vezes a poda vem, irmão, não é para nos arrebentar, não. É Jesus falando assim: ó, vou cortar um pedacinho, filho. Mas Senhor, era bem aí que eu não queria que cortasse. Não, mas esse galho eu sou obrigado a tirar. Eu tenho que tirar. Vou botar nome no galho para vocês saberem. Tem poda que Jesus vai dar, que vai cortar amigos da sua volta. Tem podas que Jesus vai fazer, que vai tirar pessoas próximas de você e vão começar a te jogar pedra. Não vão entender o teu chamado. Vão só bater. Pastor, eu estou só apanhando. Parabéns, você foi podado e está dando certo. Parabéns para você. Eu estou só apanhando, estou jogando pedra em mim. Árvore que não dá fruto nunca vai levar pedrada. Nunca. Se você vai apanhar uma laranja, a mais bonita sempre está lá na ponta, porque a que está embaixo, pertinho, os outros já pegaram. O que a gente faz? A gente pega as pequenininhas? Não, a gente pega um bambu bem grandão, bate lá em cima. Eu quero aquela, ó. Tem uns que se penduram no galho e vão se escalando até que o galho rache e caia. Talvez tenha pessoas penduradas em vocês. Sabe o que eles querem? Os frutos. Eles estão pouco se importando para as raízes. Eles só querem colher o que vocês têm. Depois que tirar aquilo que vocês têm, vai assim, ó, tchau, vou achar outro. E ó, belos amigos. Quando nós começamos a olhar da forma que Deus olha, nós olhamos para o campo missionário e nós começamos a ver algumas coisas. Tinha até um flyerzinho aqui agora dos países mais perigosos para se falar do amor de Jesus. Posso te falar uma coisa, querido? Triste, mas real. Um dos países mais perigosos para ser crente hoje é a nossa nação. Nós somos livres. Talvez a nossa liberdade tenha nos dado muita facilidade e muita comodidade. Nesses lugares aonde a cortina é de ferro, não se pode abrir a boca para evangelizar a pessoa. Aquele que é crente é crente. Ele não é um crente meia boca. Ele é. E nós? Parecemos o delegado da Polícia Federal do Iraque. Ninguém sabe quem é. Você é crente? Não, crente. Só vou lá de vez em quando. Tem uns amigos lá. Eles cantam visitante para mim toda vez que eu venho. Porque eu nunca firmei raiz em lugar nenhum. Nunca. Eu nunca quis ser podado. Me ensinaram que vir para Jesus é só ter galho grandão, ficar bonitão, verdão. Te ensinaram errado, querido. Te ensinaram errado. Se você pensou que ia vir e tudo ia começar a dar certo na sua vida, te ensinaram errado. Vou te fazer uma perguntinha simples.
Para quem começou no Evangelho depois de grande. Quando a gente vem para Jesus, tudo que parecia que ia dar certo começa a dar errado. Pastor, não entendi. Te dá uma dica. Eu fui porque o meu marido tinha que mudar, o meu marido piorou. Eu fui porque estava passando dificuldade, a dificuldade aumentou. Sabe por que acontece isso? Porque o diabo quer que você saia daqui, vá embora e não volte nunca mais. Porque ele sabe que quando você firmar raízes, o papai começa a te nutrir de baixo para cima. Ele começa a fazer a nutrição de uma árvore, não vem pelas folhas, vem pelas raízes. E quando ela começa a se alimentar, ela começa a crescer. E quando ela cresce, ela começa a aparecer. Já plantou uma semente de verdade? Uma sementinha em algum lugar? Você planta uma sementinha, ela fica escondida até aparecer o primeiro brotinho, bem pequenininho, mas está aparecendo. Alguém vem e fala assim: está nascendo. Olha nós sendo crente. Olha só, o pai parou de falar palavrão. Está se esforçando, mas está parando. Se você convivesse na minha casa, lá com os meus pais, vocês iam ver como é que nós se tratava. Minha mulher até diz: não fala. Te contar um termo só um. A minha mãe chamava para nós de filho da... Pegou? Entendeu o mistério? Esse era o mais, assim, light. Mais comum, era doce. Mas um dia Jesus chegou lá. E foi ajustando a nossa história. E quanto mais Jesus se aproximava, pior ficava. E o nosso pastor ia lá e dizia assim: calma, Jesus está trabalhando. Digo, ô trabalho demorado. Parecia que não íamos. Quanto mais Jesus trabalhava, mais meu pai ia embora. Quanto mais Jesus trabalhava, mais mudança eu fazia. Mais pobre nós éramos. Quanto mais Jesus trabalhava, o vale de esgoto estourava. E o meu sogro era chefe da prefeitura. Ia lá e olhava e dizia assim: isso aqui não é nada. Oh, meu Deus do céu. Rocha. O que eu aprendo aqui? Quando Deus quer fazer, Ele faz e não manda recado. Ele chega e diz: eu vou fazer. Só acredita em mim. Um dia meu pastor chegou lá e falou assim para mim, ó: Maurício, tu acredita? Eu acredito. Só que eu não estou vendo. Ele falou assim para mim, ó: grava Isaías 1:19. Se tu quiser e me ouvir, tu vai desfrutar do melhor que existe na terra. Acho que eu sou filhinho privilegiado do papai. Todos nós aqui temos o mesmo pé de igualdade, queridos. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar. Mas muitas vezes eu me olhava e eu dizia assim: eu não tenho condições, não tem como, não tem possibilidade. Mas o que eu aprendo aqui? Quando eu olho para mim e digo assim: eu não tenho como, não dá. O que estão falando aí não é para mim. A árvore está cortada. Eu vou falar uma coisa aqui que para quem é da roça vai entender com bastante facilidade. Na cidade não é tão fácil de ver, mas quem é do meio do mato vai entender. Você já viu que quando vai chover, quem é do interior sabe, o cheiro da terra muda. Ainda não choveu, mas vai chover. O cheiro da terra é diferente. Aí a gente lê em Jó e ele fala assim, ó: ao cheiro das águas. Não precisa nem chover, a grama começa a crescer. Não precisa nem chover, o pé de alface que você plantou começa a ficar viçoso. Mas ainda não choveu. Mas com o cheiro das águas, as plantas entendem: eu tenho que crescer. Chegou a hora de dar um salto. Pastor, eu nunca senti cheiro de água na igreja. Porque aqui não é cheiro de água. Aqui
quando a gente vai crescer, a gente vê uma nuvem do Espírito Santo pairando no meio dos filhos. E ele diz assim, ó, eu sou a água. Jesus mesmo disse, ele falou assim, ó, quem tiver sede, venha a mim e beba. Aleluia. Vem para mim e toma água até se cansar. Mas agora eu estou com fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aprenda uma coisa, querido. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Eu preciso te fazer uma pergunta séria, muito séria agora. Responda se você quiser. Quem aqui sabe, tem certeza e convicção que é batizado com o Espírito Santo? Faz assim, eu quero te ver. Muita gente não é. Chega, manda. É por isso que às vezes a gente prega e não tem efeito. Porque Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto eu ponha em vocês uma roupa por fora, e vocês sejam revestidos de poder e de autoridade. Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Nós perdemos a sede de ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Oh, Espírito Santo. Nós perdemos o desejo de andar acompanhado. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós viemos muitas vezes buscar aquilo que a gente quer. Senhor, eu quero uma casa. Eu quero uma bicicleta, Jesus. Eu quero, e eu quero, e eu quero. Mas ele fala assim, se vocês me buscar em primeiro lugar, todos esses eu quero, vocês não vão nem pedir, eu entrego para vocês. Aleluia. Não precisa nem pedir. Aleluia, aleluia. Há quanto tempo a gente não diz assim, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu tenho necessidade da sua presença. Eu quero mais o Senhor do que a minha própria vida. Por isso que nesses países com de ferro são perseguidos, quem é. Ah, mas lá é ruim. Talvez aqui seja ruim. Nós estamos vivendo um tempo muito fácil que ser crente é bonito. O diabo inverteu assim, irmãos. Sabe o que ele fazia antigamente? Lá atrás. Ele pegava pessoas e levava. Dentro do Coliseu tinha leões. Solta os leões. Mata. Porque eles são crentes. Sabe como é que ele age hoje? Só mudou o modo de operar. Ele deixa o cara sem ser crente na igreja há 40 anos. Sem sentir o Espírito Santo na vida dele por 40 anos. Aí ele não muda, ele não tem mudança de vida, o Evangelho não chegou nele. E como não chegou nele, ele vai pregar para alguém e fala assim, pô, tu não mudou nada? Como é que eu vou mudar? Por que a minha família vai ser boa se eu não é? Chegou a hora da gente frutificar. Com frutos dignos de arrependimento. Aleluia. O livro de Lucas vai dizer, está posto o machado na raiz da árvore. Porque eles não têm dado frutos dignos de arrependimento. Peça, diga assim, Espírito Santo, eu quero experimentar nem que seja um pouquinho. Uma gotinha sua tá bom. Porque quem bota uma gotinha de água na boca não mata a sede. Você vai dizer assim, me dá mais um pouquinho. Eu quero um copo cheio. Eu quero tomar água até eu ficar saciado. Eu preciso te fazer uma pergunta séria agora. Quem aqui quer experimentar, tomar nem que seja uma gotinha de água do Espírito Santo hoje? Vem na frente rápido. Rápido. Irmãos, eu creio no que eu prego. Amado Senhor eterno.
Toca em mim. Toca em mim. Toca em mim. Toca em mim, Rei. Toca. Oh, aleluia. Senhor, nós somos postos da tua palavra. Para nós fazer missão, nós temos que estar revestidos da tua presença. Nós precisamos estar tomados pela grandeza do teu Espírito. Oh, aleluia. Peça. Diga, Espírito Santo, eu não aceito ir embora da mesma forma que eu cheguei. Eu quero ir embora transformado. Eu quero ir embora cheio. Eu não consigo acreditar em um avivamento sem o poder do Espírito Santo. Eu não consigo. Eu preciso aqui ver pessoas que já são batizadas com o Espírito Santo rápido, cada vez rápido.
Vem correndo, querido.
você, mas ela liga esse lugar ao trono de Deus. Aleluia. Glória. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Um pouquinho, queridos. Não deixe essa chama apagar quando você voltar para casa. Deixa uma mão para vocês. Todo fogo, preste atenção, irmão, que eu vou falar para você. Todo fogo, para se manter aceso, ele precisa de uma fonte de combustível. Sim ou não? Quando acaba o gás, acaba o fogo. Quando acaba a lenha, acaba o fogo. Quando acaba a gasolina, acaba o fogo. Mas não tem fogo? Tem. Dentro do motor tem fogo, tem combustão. Então não pode faltar o ingrediente que faz o fogo ficar aceso. Qual é o fogo? Qual é o combustível que mantém o fogo na sua alma e no seu coração aceso? Chama-se óleo do Espírito Santo. Ou seja, a presença real do Espírito Santo dentro de você vai manter esse fogo aceso. Essa paixão por Jesus e pelo reino de Deus. Aleluia. Eu preciso dar os avisos e eu preciso encerrar o culto. Mas eu também preciso que todo líder que está aqui hoje, todo líder, não vá embora após a bênção apostólica. Eu preciso 5 minutos com meus líderes de cada departamento, adulto, infantil, crianças, todos aqui por 5 minutos, louvor, intercessão, enfim, cada líder fica aqui após a bênção apostólica. Deixa eu dar os avisos aqui da semana. Nós temos aqui pedido de oração do nosso irmão internauta, a Angelita Cardoso pediu oração por ela, oração pelo Benjamin que sofreu queimadura e está internado. Também foi pedido oração por um menino que está no hospital em Florianópolis. Esse. É o Benjamin? O Benjamin, irmãos, vamos orar por esse menino aqui. Ele já está 30 dias internado em Florianópolis e a família está lá. E não só o Benjamin, numa situação dessa, precisa de oração, mas toda a família precisa de oração, irmãos. É desgastante. A gente sabe que quem fica no hospital não tem conforto, não tem uma cama para dormir, fica sentado em cadeira, um dia tudo bem, 2 dias tudo bem, mas 30 dias é difícil. Então a gente vai orar depois por essas pessoas. E, queridos, deixa eu passar uma informação importante. Domingo que vem, é o último domingo desse mês, estará